Bom dia, amada igreja, aqui é Davi falando mais uma vez. Que bom poder estar aqui com vocês, que bom poder compartilhar da palavra do Senhor com vocês. É sempre um prazer, sempre uma alegria, sempre uma responsabilidade e meu coração se alegra muito. Eu amo vocês como minha igreja e poder dividir o que o Senhor tem feito na minha vida com vocês, ou através da minha vida, ou graciosamente me permitido viver por Ele, é sempre bom. E o mês da juventude, a gente está focando nisso, é um mês que a gente aprende um pouquinho com os mais novos e é sempre bom. Acredito que todos os mais novos têm que sim olhar para os mais velhos e aprender com eles, mas nesse mês a gente tenta não inverter, mas só dar uma atenção maior. E eu queria focar também nisso. O texto que a gente vai estar trabalhando nessa curta reflexão é um culto de quarta-feira, um culto de oração, então eu queria que a gente tivesse um tempo mais de oração no final, então eu não vou me delongar muito na reflexão. Seria o texto de 2 Timóteo, será o texto de 2 Timóteo, primeiro capítulo. Eu queria que você abrisse, vou lhe dar um tempinho para você abrir, 2 Timóteo, capítulo 1. Enquanto você abre, eu queria lhe falar sobre o contexto do livro só um pouquinho. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo, um filho na fé dele, considerando Timóteo como um jovem comparado a Paulo, ao contexto da época. Não era um jovem da nossa idade, assim, uma pessoa de 17, 18 anos, apesar de que eu não tenho mais 17, 18 anos, já passou um pouquinho, mas é um jovem que está ali numa posição de liderança e Paulo quer ensinar, Paulo quer instruir, Paulo quer ajudar, também a trazer alguns conhecimentos, algumas verdades que podem talvez ser dolorosas, mas são importantes para qualquer jovem líder. Jovem líder. E a ideia aqui, eu espero que você, ou seja um jovem assistindo essa pregação e você vai se reconhecer aqui, ou seja alguém que tem contato e tem influência com algum jovem. E eu quero trazer a importância disso um pouquinho mais na frente. Eu vou lendo o texto, a gente vai quebrando, a gente vai ler os 8 primeiros versículos e eu quero falar sobre cada um deles. 2 Timóteo capítulo 1. Vou ler primeiro todo o texto para a gente se situar e depois eu vou quebrando. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, vou parar por aqui, versículo 7, perdão, disse 8, mas vou parar no 7. A ideia daqui é realmente uma relação entre o apóstolo mais velho e esse discípulo dele, essa pessoa que ele caminha junto. E eu queria primeiramente, e mais importante nessa reflexão de hoje, é que a gente estabeleça a ideia de que é importante sim os adultos e os jovens andarem juntos. É importante que os mais velhos e os mais novos tenham um relacionamento que leve ao Senhor. Olha isso, olha o que Paulo fez por Timóteo e a diferença que isso fez até hoje nas nossas vidas. Esse livro é um livro de muita bênção pra gente. Então, se você é um adulto, eu queria que você ouvisse isso e se sentisse desafiado. Se você é um pai, uma mãe, um tio, uma tia, uma avó, alguém da igreja. E se você é um jovem, que você também reconheça a importância disso. Os jovens precisam dos adultos. Os adultos precisam dos jovens. É urgente, é bíblico. O capítulo começa falando: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Aqui a gente já começa com esse nome de Paulo, que é um nome que carrega um testemunho. A gente está... Como é poderoso você ser uma pessoa de referência, que o seu próprio nome já lhe dá credibilidade para trazer a verdade de Deus para alguém. Eu sou Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Não é pela vontade de homens, não é pela vontade de outras coisas, não é pela vontade própria, não é pela vontade da igreja só como pessoas físicas, não é pelo governo, é pela vontade de Deus que me fez apóstolo de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Essa vontade expressa, garantida segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A nova vida em Cristo permitiu Paulo ser o servo de Cristo que Deus queria que ele fosse. Nome que carrega um testemunho. Não pelo nome dele em si, por causa do que Cristo fez nele, por causa do que Deus fez nele, através de Cristo Jesus. Pessoas de referência. É isso que a gente precisa como líderes para uma juventude que está ansiando, que está desejando ser guiada, mesmo que eles não entendam ou digam que não. Pessoas de referência, pessoas que vivam a vida aprovada pelo Senhor, escolhidas por Deus, para estar onde Deus quer que eles estejam.
A carta é a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Timóteo, meu amado filho. Obviamente, Paulo não era pai de Timóteo, contudo, a relação deles era essa beleza que é, uma relação de pai e filho, que inclui não somente coisas boas, claro, momentos felizes, momentos de ensinamento, momentos de aprendizado, de brincadeira, de tantas outras coisas, contudo, inclui também falar a verdade, inclui também algumas broncas, inclui também alguns ensinos. Que tipo de líder você é? Você é adulto, para os seus amados filhos, aqueles que você tem a honra, o prazer, o desafio de liderar. A você, meu amado filho, o desejo de um pai, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Graça. Graça que é necessária para que você seja uma nova pessoa, graça que lhe resgatou, graça que lhe salvou e graça que lhe mantém diariamente. Misericórdia que se renova a cada dia. Misericórdia que, junto com a graça, nos faz não somente ter o que não merecíamos, mas não ter aquilo que merecíamos. E é necessário diariamente. E paz. Paz que não significa ausência de problema. Paz que não significa sofrimento. Lá no final do capítulo, no final não, um pouquinho depois do capítulo, a gente vai ver que Paulo não está numa situação muito boa, não. Mas ele tem paz. Paz que vem de Cristo Jesus, nosso Senhor. O Pai que ora pelo Filho, o líder que ora pelo liderado e diz isso tudo porque o nosso Senhor, que é também meu Senhor, é também seu Senhor. É dele que vem essa graça, essa misericórdia e essa paz. Líderes que não somente tenham credibilidade pela vida que têm levado, mas que reconheçam o senhorio de Deus e queiram isso para a vida das pessoas que eles lideram. Esse é o tipo de líder que a gente precisa na juventude hoje, que a juventude está clamando para ter. Versículo 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Primeiramente, líderes que oram pelos seus liderados. Veja que beleza. Eu oro por você constantemente. Eu oro por você. Eu lembro de você em minhas orações, em minha vida com o Senhor, noite e dia. Veja que beleza nisso. Líder, você tem orado pelos seus liderados? Você tem orado pelos jovens da igreja, pelos jovens Timóteos que estão aí sendo desafiados, levantados pelo Senhor para fazer a vontade dele? Dou graças a Deus. Lembrar de você me traz gratidão. Isso é muito forte porque talvez a gente associe isso somente à ideia de que talvez a relação de Timóteo e Paulo fosse só uma maravilha, fosse só uma beleza, fosse só coisa boa. Eu acredito que não. Que como toda relação humana, existe o desafio. Contudo, eu dou graças a Deus porque liderar você, levar você para mais perto de Cristo é uma honra, é um privilégio. Amar você, poder amar você, porque eu fui amado pelo Senhor, é privilégio. Pais e mães e tios e avós e líderes e pessoas que têm convívio com alguém que é jovem, que é um jovem que precisa de instrução para se tornar tudo que o Senhor quer que ele se torne. Você dá graças a Deus por esse relacionamento, que não é fácil, não é somente maravilha, mas que tem desafios. Você lembra do seu liderado, você lembra do seu filho, você lembra do seu neto, você lembra do seu sobrinho, você lembra dele de noite em oração, constante. É orar constantemente. Uma vez por semana não é constante. A gente precisa de oração, a gente é jovem, a gente acha que sabe tudo, não sabe nada. A gente não sabe nada. A gente precisa de ajuda, precisa que orem por nós. Muito fácil criticar, é muito fácil apontar. A gente está numa cultura que as mídias sociais permitem que você fale o que quiser e despeje, destrua, e é muito fácil. Difícil é orar dia e noite. Principalmente quando aquele jovem, às vezes, não está tão perto do Senhor, não está fazendo o que seria o mais fácil, o que seria o mais sábio a fazer, orar dia e noite. Dou graças a Deus a quem sirvo, com a consciência limpa. Líderes que servem ao Senhor e sabem que têm a consciência limpa porque sabem que estão agradando ao Mestre, não às pessoas. Dou graças a Deus, ao Deus a quem sirvo, com consciência limpa de que o meu coração está aprovado por Ele, como servir os meus antepassados. Serviço que passa de geração em geração. Pessoas que servem como exemplo para os próximos. Pai, mãe, você tem sido exemplo de servo
para o seu filho, para a sua filha, para o seu quem quer que seja. Você tem servido como exemplo? Versículo 4. Lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Alguns vão debater o motivo dessas lágrimas, se são sofrimentos ou outras coisas, mas eu acredito que é muito pela... O relacionamento deles foi tão forte que quando eles tiveram que se separar, é tristeza. É tristeza. Porque a gente ama as pessoas. Líderes que amam seus liderados e liderados que amam seus líderes de maneira tão intensa que não estar junto é triste, porque a gente ama você, a gente ama vocês. E eu quero lhe ver de novo, para que a alegria seja completa, para que juntos a gente possa estar completamente feliz no Deus que colocou a gente junto nesse ministério. Versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida, da sua fé honesta, da sua fé sincera, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que habita também em você. Esse versículo aqui é fantástico. Eu, Paulo, lembra de quem é Paulo? Apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa de vida em Jesus Cristo. Olho para você, Timóteo, meu amado filho, a quem eu desejo graça, misericórdia e paz, e eu olho em você, e ao pensar em você, eu me recordo da sua fé não fingida. Primeiramente, que testemunho massa de Timóteo. E eu desafio você, jovem, qual é a lembrança que as pessoas têm de você? Da sua fé não fingida ou de alguma outra coisa ruim? Qual testemunho você deixa para aqueles que têm liderado você? Você traz esperança a essas pessoas ou você traz angústia? Lembro-me da sua fé não fingida que primeiro habitou a sua avó Lóide. Não foi de você. Deus tem sido gracioso em conduzir você num caminho, em gerações de fé honesta. Habitou em sua avó Lóide, sua avó que ensinou a sua mãe Eunice e ela passou para você. Claro, Deus é o autor e consumador da fé, não estou discordando isso, mas os ensinamentos de uma vida de retidão. Precioso demais isso. A gente pensar que existe sim uma responsabilidade humana da família de ser esse caminho. Alguns discutem quem era o pai de Timóteo, uns vão dizer que era um grego, não cristão, outros vão dizer que é outra pessoa, enfim. Mas a mãe dele, a avó dele, estavam ali ensinando. Um papel tão fundamental que às vezes a gente rejeita. Eu pergunto, mães e avós, e também pais, sim, e avós, você tem ensinado o seu filho essa fé honesta, essa fé sincera, não fingida. Não é uma fé de domingo, não é uma fé de rede social, não é uma fé é uma fé que dentro de casa, no mais íntimo dos seus ambientes, mais seguro que você pode fazer e ser o que quiser, essa fé é honesta. Por essa razão, certo? Por essa fé que não é fingida, essa alegria que tem que ser completa, esse amor que Paulo tem por Timóteo, por tudo isso, mas especialmente por esse ensinamento que ele tem, esse testemunho que ele carrega. Por essa razão, versículo 6. Torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Torno a lembrar-lhe que mantenha vivo, que você não deixe se apagar, que não deixe se extinguir, que não deixe cair, que não deixe diminuir, que não deixe duvidar e titubear a chama de Deus, do dom de Deus que está em você. Primeiramente, existe sim um presente de Deus, um talento, uma habilidade, um especial, que é para você. Deus lhe fez assim, quer lhe usar, certo? Não é aquela ideia de, venha como você está e fica assim, tudo. Não, vai gerar mudança, sim, Deus tem um padrão muito elevado, mas mantenha vivo o dom que Deus lhe deu. No caso de Timóteo, o dom de liderança, de pregar, de ser fiel, de conduzir a igreja que ele estava conduzindo. Esse dom que está em você, e eu sei disso porque eu fui parte do seu chamado. Eu fui parte de levantar você para ser o líder que você tem que ser. Mantenha viva, jovens, adolescentes e jovens adultos. Mantenha vivo o dom de Deus que está em você. Que foi não somente lhe dito e reconhecido pela liderança da sua igreja, espero que tenha sido, mas que você sabe que tem, trabalhar para o Senhor. Mantenha vivo, não deixa morrer, não deixa extinguir. E adultos, pais, mães, líderes, Paulos das nossas igrejas, da nossa igreja, seja parte em reconhecer o dom e talento dos jovens, porque eles vão sim ser líder da nossa igreja. É inegociável, é urgente, é uma verdade absoluta. Seja parte desse processo.
Que beleza que existe nisso. Versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus, que nos chamou, que escolheu Paulo, que escolheu Timóteo, que levantou os líderes que a gente tem, que nos colocou onde Ele quer que a gente esteja, na hora que Ele quer que a gente esteja, não nos deu um espírito de vergonha, um espírito de covardia, um espírito que foge do que tem que ser feito, um espírito que se embriaga no próprio ego para não fazer o que tem que ser feito. Não foi esse espírito que Ele deu para a gente. O espírito que a gente tem é um espírito de poder. Eu não estou falando de sobrenatural, de coisas extraordinárias e de talvez a manifestação do poder de Deus aconteça de uma maneira muito tangível. Amém. Mas de poder, porque através dele a gente pode fazer coisas num nível espiritual, como ajudar alguém a reconhecer o próprio pecado, deixar o pecado de lado e reconhecer o senhorio de Deus. Isso é tão maravilhoso, tão grandioso. Só o poder de Deus. O poder de vencer o pecado, o poder de lutar contra o pecado. Um espírito de amor. Amor a Cristo, claro, que é o direcionamento maior da nossa vida, que é o alvo do nosso amor, mas um amor pelas almas perdidas, um amor pelas almas salvas, um amor pelos nossos irmãos, um amor pela palavra dele, um amor que não é egoísta, que é pelo outro. E de equilíbrio, que não é a ideia de não estar bêbado, não estar tão embriagado que você não consegue discernir, um espírito de discernimento, de saber ser equilibrado no falar, no agir, no se postar, no como se postar no ambiente e tudo mais. Coisas que são requerimentos, requisitos para um ministro poder fazer o seu ministério, que não quer dizer somente pregação e pastoreio, qualquer coisa. Enfim, a ideia que eu tenho aqui é que os jovens precisam de líderes como Timóteo precisou de Paulo, que os ajudem a reconhecer o dom que eles têm, que os ajudem a direcionar o dom que eles têm para o serviço, que os ajudem a ser o que Deus quer que eles sejam. Os jovens precisam disso, é bíblico. Jovens como Timóteo que tiveram a honra de ter uma avó e uma mãe que ensinaram a ele uma fé não fingida. A gente precisa desse exemplo. A gente precisa desse exemplo. Jovem, espero que você encontre isso. Espero que você procure por isso. Espero que você seja também, use o seu dom. Seja o jovem que Deus quer que você seja. E adultos, você precisa de jovens também. Você achar que jovem na igreja é desperdício, ou jovem na igreja é barulho, ou jovem na igreja é só aborrecente, e todos os outros termos que existem, não são. É sua obrigação, como líder, investir na vida desses. Impor suas mãos para que o dom de Deus possa ser despertado ou de vez firmado na vida dessa pessoa. Oferecer oportunidade para essas pessoas errarem. A gente vai errar, a gente é jovem, a gente vai errar. Permita que a gente aprenda, permita. Pais e mães, é obrigação sim de vocês firmarem um testemunho de uma fé não fingida, ensinar isso para eles. E os jovens e os filhos vão aprender o que é que vocês ensinem. Mas eu queria dizer que jovens e adultos, a igreja precisa que a gente caminhe juntos. Precisa que nós caminhemos juntos. A gente precisa, como jovem, aprender a reconhecer, a respeitar, a obedecer, a ser direcionado. Adultos, vocês precisam que a gente possa tentar fazer, nos dar oportunidade, deixa a gente também cometer erros no sentido não de difamar ou de destruir o nosso testemunho, mas de viver a juventude que é própria da gente. A gente precisa andar junto. Os Timóteos precisam de Paulo, Timóteos precisam de Lloyd, Timóteos precisam de Eunices que os ajudem a ser o que Deus quer que eles sejam. E as Eunices e Lloyds e Paulos e outros precisam dos mais jovens para poder continuar o trabalho geracional, eterno, que Deus quer que a gente faça. A minha oração é essa, eu queria que a gente terminasse orando por isso. Eu queria que os adultos estivessem orando pelos Timóteos da igreja, os jovens. Se você não tem alguém que você acompanha, que você investe, que você dá oportunidade, que você ore por isso. Se seus filhos já estão tudo maiores, grandes, já estão, Senhor, me mostra quem é que eu posso ajudar. Me mostra esse Timóteo que eu preciso ser o Paulo para essa pessoa. Ore por isso. Existe muita demanda, muita terra aí para ser tratada, para ser arada. E para os Timóteos, ore para que você reconheça o Paulo na sua vida. E aprenda a obedecer, aprenda a trazer alegria para essa pessoa, ser fonte de gratidão para essa pessoa que já viveu tanta coisa, que pode estar, como Paulo estava, numa situação de prisionamento, numa situação horrível, de vergonha, pelo Evangelho. Vamos orar, vou deixar vocês nesse tempo de reflexão. Sempre um prazer, espero que a gente se veja novamente muito em breve. Obrigado.